Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nara Freitas e é um prazer tê-los aqui comigo. Bem, o tema de hoje é: o Evangelho não é fácil. Por que eu trouxe esse tema? Porque eu vejo ao meu redor, assim, as pessoas pregando o Evangelho como se ele fosse fácil, sabe? É só vitória, tá tudo bem, tá tudo ótimo, é só amor, é só paz. E não é bem assim que as coisas funcionam. O evangelho, na verdade, ele não é fácil. O evangelho ele requer renúncia. Então eu vou aqui desmistificar alguns jargões que dizem por aí sobre o evangelho. E vamos lá, vamos começar. A palavra do Senhor já vai falar no livro de Lucas que, assim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então ele já começa dizendo o seguinte: precisa que você venha negar a si mesma. O que é negar a si mesmo? Você tem as suas vontades, você tem o teu querer, você faz o que você quer, a hora que você quer. E quando você começa a negar o seu eu, as suas vontades, você começa a fazer a vontade de Cristo, viver a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo nunca, mais nunca está na mesma posição ou igualada à vontade que a gente quer. Por exemplo, quando a gente fala em viver Cristo, a gente está falando de viver uma vida baseada na palavra de Deus. Então, é onde o amor deve reinar, onde a paciência, a longanimidade, os frutos do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus também possui os frutos. Então, a palavra chama atenção para que a gente venha negar o nosso eu, que é negar a vontade da nossa carne. A nossa carne, ela quer uma coisa, mas o Espírito quer outra. A própria palavra vai dizer que a carne milita contra o Espírito. Então, só começando por aí já não é fácil. Você negar o seu próprio eu. Você renunciar às suas vontades por amor a Cristo. A verdade é que o Evangelho não é sobre uma vida perfeita, e sim uma vida transformada. E quem faz essa transformação é o Espírito Santo de Deus. E como que você acha que essa transformação vem? Ela vem mediante o Espírito Santo, obviamente. Mas essa transformação não acontece de um dia para o outro. São lapidações que o próprio Espírito de Deus vai fazendo na sua caminhada. A partir do momento que você levanta as suas mãos e fala, eu aceito Jesus, ali você está declarando que Jesus vai comandar a sua vida, vai comandar a sua mente, os seus passos. Então, a partir deste momento, você deixa de viver a tua vontade para viver a vida de Cristo. E durante a caminhada, você vai sendo lapidado. E é onde gera a transformação. A partir do momento que você começa a ler a palavra, meditar na palavra, o próprio Espírito Santo de Deus ele vai te moldando, ele vai te transformando. Se você tinha um pensamento de ser vingativo, de ser uma pessoa reativa, através do Espírito Santo, ele vai te transformando, vai te convencendo que esse não é o melhor caminho. Você pode tomar outras medidas para que as coisas corram bem, sabe? Você não vai ser mais impulsivo, porque a palavra vai te ensinar que esse não é o melhor caminho. E o Espírito Santo de Deus vai ajudar nessa mudança. Então, a transformação, você mudar de um estado para o outro, vai gerar um desconforto. Não é algo confortável, não é, hoje eu sou uma pessoa muito nervosa e amanhã acordei calma e branda. Não. Você vai por várias questões na sua vida e essas questões vão te lapidando. Questões de embate, questões de insegurança, questões de conflitos mesmo, sabe? E através dessa prova que você vai sendo modulado mediante o Espírito Santo de Deus. E não é sobre fazer aquilo que eu quero, e sim a vontade de Deus. Às vezes você quer, você se programa para fazer algo, e simplesmente o Senhor fala para você, não faz. De repente você sonhou uma vida inteira em fazer medicina, vou te dar um exemplo. E de repente você faz até o concurso, você passa no vestibular. E aí o Senhor vem e fala para você, renuncia, eu tenho outra coisa para você. E de fato, tudo aquilo que ele tem para você é sempre o melhor do que você poderia imaginar. Outro ponto é que seria o certo, seria o ideal. Aquele que serve a Jesus Cristo não viver para ser aplaudido pelo mundo, e sim ter a coerência de ter uma vida pautada naquilo que Cristo pensa sobre você. Então, o mais importante de tudo é aquilo que Deus vê em você.
Será que ele está aprovando as suas atitudes? As suas, sabe? O seu jeito de falar, a sua maneira de se comportar? Será que você está sendo aprovado por ele? Ou você está sendo reprovado? E a própria palavra vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, você não vai estar dentro de uma bolha onde você, porque você aceitou Jesus, nada ruim vai acontecer com você. Você não vai ficar enfermo, você nunca vai perder o emprego, porque essas coisas acontecem com todo mundo, aquele que serve a Deus e aquele também que não serve a Deus. A única diferença é que quando a gente serve a Deus, a gente confia no processo. Por exemplo, se você perdeu um emprego, você sabe que Deus é poderoso para abrir outro. Então, o crente não precisa entrar em desespero, porque muitas das vezes Deus fecha uma porta para abrir outra maior. Ou muitas das vezes o Senhor fecha como forma de livramento mesmo para a tua vida. E tem outra coisa muito melhor para ti. Então, o tempo é de Deus. De repente, Ele não vai abrir de um dia para outro, de uma semana para outra, mas Ele sabe o que faz e o porquê faz. Porque, como já foi falado aqui, o Senhor molda, o Senhor modela, o Senhor transforma e eles têm os seus meios de fazer isso. E quem é o vaso para contender com o oleiro? Ele nos molda da maneira que ele quer. A verdade é que a Bíblia nunca pregou o evangelho sem luta. Nunca. Se você pegar para ver os apóstolos, os profetas menores e maiores, todos eles passaram por muitos conflitos, mas muitos mesmo, porque carregavam Cristo, carregavam a sua cruz e pregavam o evangelho com muita sinceridade, com muita honestidade. Então é um fato que se você prega o evangelho, se você vive o evangelho, muitos embates vão acontecer na tua vida, mas em todos eles você já é mais do que vitorioso, porque o Senhor, ele nos dá um espírito de excelência, um espírito que ele não erra, ele não mente, já é vitorioso em Cristo Jesus. Então eu e você, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Não importa o que você esteja passando, mas se Cristo está dentro do teu barco, você já é vitorioso. O bom de servir a Cristo é que, nossa, pode ser a tempestade que for, pode ser um temporal que for, mas você se sente seguro, porque você sabe em quem você está crendo. O nosso Deus é aquele que pega pelas tuas mãos e não deixa você afundar no meio do mar. Ele é aquele que, quando o vento está batendo, o mar está soprando, sabe? Tá tudo um furacão à sua volta. Ele é aquele que te acalma em meio ao furacão. Ele não te deixa desamparado, ele não te deixa desesperado, ele não te deixa aflito. Ele é aquele que te sustenta em meio à prova do começo ao fim. Esse é o Deus que te entrega a vitória. A prova é necessária para a gente crescer, para a gente amadurecer. Eu gosto de pensar assim, que a partir do momento que a gente aceitou a Jesus, ali a gente já é alistado numa escola espiritual. E eu acho lindo e maravilhoso, porque a gente está com um monte de carrapicho, cheio de problemas. E quando a gente é alistado nessa escola, é igual a escola comum que a gente conhece, né? Tem a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta. A gente vai evoluindo na escola de Cristo, onde o Espírito Santo é o nosso professor. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo em conhecimento, em sabedoria, nós vamos sendo aprovados e passando de série. E eu vejo tudo isso como um preparamento para você ir morar no céu. Então toda prova, toda luta que você passa é o Senhor te moldando. Então toda prova, toda luta que você passa é o Senhor te moldando, é o Senhor te preparando para você ir morar no céu. E eu glorifico a Deus porque Ele é bom e Ele sabe o que faz. Aí não se deixa se enganar. O evangelho não é só flores, é renúncia, mas também é uma vida prazerosa na presença do Senhor. Então, gente, é isso. Eu espero do fundo do meu coração que, assim como o Espírito Santo palestrou comigo, que ele venha palestrar contigo também. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e coloca aí nos comentários alguma palavra, alguma parte que te tocou. Coloca aí nos comentários, tá bom? Até a próxima, um grande beijo e tchau!